Olá, pessoal, muito bem-vindos. Então, vamos lá ver o que temos para hoje. Bom, como de costume, pessoal, deixamos a grande responsabilidade de vocês fazerem um breve resumo da aula anterior, tudo bem? Quem começa? A gente viu, né, uma das classificações da onda em relação à sua natureza. A gente viu que ela precisa ser descrita pelo X, né, que seria a direção de propagação, e o tempo. Então, que isso vai dar o Y. E a gente também viu a diferença das velocidades, né? A velocidade da onda, que é constante, e a velocidade instantânea. Ok. Então, vimos a caracterização da velocidade de propagação do sinal, né? Ou da perturbação da própria onda, e a velocidade com que cada ponto da onda oscila, no caso do meio, né? Se pensarmos numa oscilação transversal, numa corda vibrante, cada ponto vibra de uma determinada maneira, e essa taxa de variação de posição no tempo, né, nos dá a velocidade instantânea, que é diferente da velocidade de propagação. Muito bem. Essas ondas progressivas são ondas que ficam que nem essas de corda, que ficam só em um lugar assim, no meio, progressivas. Não entendi, tá um pouco, ou tá bastante chiado, Adriano, não consegui ouvir muito bem a pergunta. Pode repetir, por favor? Se ondas progressivas são ondas tipo as de corda, que ficam, o meio fica parado só em um lugar. Fiquei com essa dúvida. Tá, ok. Ok. Progressivo traz a ideia do que na mente? Quando fechas os olhos para imaginar uma onda progressiva, tu imaginas ela de que forma? Ou o conceito, né, progressivo procura lembrar o quê? Na minha cabeça vem uma onda tipo a do som, que vai se espalhando. Perfeito. Progressivo quer dizer, então, que progride, né? Progride e segue progredindo. Muito bem. O oposto, vamos dizer, em certo sentido, tá? Em certo sentido, seria uma combinação de ondas confinada numa determinada região do espaço, e nós vamos ver que essa combinação de ondas não é de qualquer jeito, né? Vamos ter uma onda incidente, uma onda refletida, ondas em sentidos opostos, de mesmas características, tá? E essas ondas, elas vão, esse resultado de superposição de ondas vai nos dar um padrão característico chamado de ondas estacionárias, tá? Então, vamos lá. Essa é uma primeira diferenciação entre ondas progressivas e ondas estacionárias. Tudo bem? Ainda não respondi a tua questão integralmente, tá? Mas isso é intencional, uma vez que nós vamos utilizar alguns recursos para fazer esse entendimento, essa construção de onda progressiva, tá? E uma vez compreendendo bem o que são ondas progressivas,
vamos para uma combinação de ondas, uma combinação especial de ondas, que nós chamamos de onda estacionária. Tá bom? Mas eu acho que tu já respondeste a pergunta, né? Onda progressiva não é essa onda que fica confinada numa região do espaço e tem a característica de determinados pontos não se moverem, né? Seriam os nós de onda. Confere? Sim. Muito bem. Então, vejamos aqui o que mais nós temos de distinções importantes a serem feitas. Adriano, toda onda ou é transversal ou é longitudinal? Confere? Não, ela pode ser mista, né? Exato. Embora tenhamos ondas bem importantes, né, bem características, né, como sendo de um tipo ou de outro tipo, entretanto, nós temos a situação de ondas que apresentam tanto o comportamento, ou uma componente, vamos dizer assim, uma componente longitudinal, quanto uma componente transversal. Que tipo de onda com tal característica, né, nós estamos falando? Né? Um exemplo seria ondas promovidas por abalos sísmicos, né? Ondas sísmicas e ondas na superfície de uma membrana de água, né? Se nós fôssemos marcar ali colocar um objeto visível ali e acompanhar a evolução desse objeto no tempo, veríamos oscilações tanto na vertical quanto na horizontal, né? Ou, para esse caso, né, a onda progredindo no sentido horizontal, nós teríamos uma componente longitudinal e uma componente transversal de oscilação. Vimos algumas videoexperiências, né, para nos dar esse entendimento, né, de onda longitudinal e onda transversal com aquela mola que ficou famosa no Toy Story, né, mola tipo Slink. E vimos que é possível efetuar a propagação de uma onda naquele tipo de mola, tanto de modo longitudinal quanto no modo transversal. Muito bem. Que conceitos nós vimos na aula anterior em relação à caracterização de onda em nível básico? A respeito da natureza, né? Mecânica, eletromagnética, e eu acho que eu não tenho certeza, mas eu ouvi alguma coisa a respeito sobre onda de matéria. Não sei se entra nessa classificação. Tá, ok. Vamos... Como é que nós podemos colocar? Bom, de um modo geral, um primeiro tratamento seria verificar se a onda precisa de um meio material para que ela se propague ou não, né? Caso ela necessite de um meio material para se propagar, a onda é dito mecânica, tá? Caso ela não precise de um meio não material, a gente não costuma dizer ondas não mecânicas, né? Mas aí partimos para a natureza da radiação eletromagnética, né? E aí temos as ondas eletromagnéticas como sendo
uma representação, um exemplo real de ondas que podem se propagar mesmo na ausência de meio, né, de meio físico, né, ou mais explicitamente no vácuo. E é importante destacar que isso é uma questão longe de ser trivial, né, de ser aceita, né, no sentido de que falar na onda não precisa de meio, é assim mesmo, tal. Não foi bem assim, né? É uma ruptura, né, conceitual. O pessoal imaginava um éter, né, cobrindo todo o espaço, e as ondas eletromagnéticas seriam, então, uma perturbação nesse éter. Bom, não foi do dia para a noite, né? Não foi sem polêmicas e sem muita pesquisa, né? A partir de muita pesquisa, né? E a formulação da relatividade por Einstein foi um passo decisivo para falar, olha, esse éter aí tem umas propriedades muito esquisitas, não precisamos, né? E aí vem os postulados da relatividade restrita, e a partir disso temos uma propriedade de ondas eletromagnéticas de se propagarem, inclusive no vácuo, tá? E essa questão, então, foi finalizada na história da ciência, né? Pela física, pelo menos até onde eu sei, não tem mais ninguém procurando um éter, né, para explicar a propagação de alguma coisa. A questão de ondas de matéria. Muito bem, isso quase que nos força a falar sobre mecânica quântica, né? Sobre essa grande área da física moderna, essa teoria física que é a base, né, fundamental para descrevermos o comportamento da matéria em nível atômico e subatômico. Então, quando nós vamos para esse regime, para essa escala espacial, podemos dizer que coisas estranhas acontecem, né? E a conceituação de onda e de partícula, que na mecânica clássica sabemos como coisas distintas, quando vamos investigar a natureza no regime da mecânica quântica, nós temos que ir mais devagar e temos que lidar com uma certa coexistência desses dois conceitos, que em nível da física clássica são incompatíveis, mas na mecânica quântica, a depender do arranjo experimental que nós estamos lidando, nós podemos ter a descrição da natureza em termos corpusculares ou em termos de fenômenos ondulatórios, a depender da situação que nós estamos lidando. Então, por exemplo, o elétron, né? Elétron nós pensamos como sendo uma partícula fundamental, mas você pode ter efeitos ondulatórios, efeitos de refração com elétron. Então, o que é uma coisa bem fora do previsto, né? Pelo menos no primeiro olhar. Então, nós temos ondas de matéria nesse sentido, né? Que grandezas, a princípio, corpusculares, né? de natureza corpuscular, uma partícula, pode exibir um comportamento ondulatório a depender do arranjo experimental que nós estamos lidando. Tá? Muito bem, são apenas primeiros comentários, tá? Sobre mecânica quântica. Vamos falar
um pouco no contexto de função de onda, né? Um pouco mais adiante, mas vai ser de forma qualitativa. Tá? Nós não vamos resolver a equação de Schrödinger, né? Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas se vocês tiverem curiosidade, interesse, realmente, nós podemos indicar algumas referências e ter um agradável bate-papo a respeito disso. Uma outra situação, Adriano e Jamile, seria o caso de a descrição de sistemas físicos vibrantes pelos modos de vibração, tá? Aí nós falaríamos em fônons, ou quase partículas, que seria uma descrição de como a propagação se dá no determinado objeto a partir desse comportamento coletivo aí dos modos de vibração que descrevem o sistema. Isso é uma discussão um pouco mais, razoavelmente mais complicada, mas nós vamos ver isso um pouco mais adiante, né, para entender isso aí como uma espécie de um caso limite de um sistema com muitos graus de liberdade. Tá? Então, por enquanto, isso vai só enriquecendo o subconsciente de vocês, vão guardando essas informações, tá? Mas a ideia hoje, propriamente, seria iniciar a descrição de uma onda a partir de uma equação que rege o comportamento dessa onda. Tá? Vamos devagar nisso aí. O que nós já vimos numa primeira abordagem é a conceituação das características mais básicas de uma onda, tais como amplitude, frequência, velocidade de propagação. Que mais? Tem mais coisa que nós vimos, pessoal? Comprimento de onda. Comprimento de onda, muito bom, né? E aí, muito bem. Aí vimos as grandezas associadas, né? Frequência angular, número de onda. Ok. Professor, eu fiquei com uma dúvida. O que significa fisicamente o número de onda? Certo, vamos lá. Vou utilizar, então, aqui a projeção como um recurso a mais aqui para nós entendermos. Bom, Adriano, eu começaria dizendo que o papel que a frequência angular tem para a periodicidade do tipo tempo, o comprimento de onda tem para a descrição da onda em termos da periodicidade do tipo espaço. Tá? Então, quando nós falamos em período, nós associamos com período de tempo, né? Como uma característica de repetição no padrão de tempo. Então, uma onda periódica, no meio não dispersivo, ela tem também uma característica de periodicidade no espaço. Então, você tem um padrão que se repete no espaço. Esse padrão que se repete no espaço é o comprimento de onda. Então, assim como você tem essa
propriedade do período, a grandeza correspondente é a frequência angular, ela entra no argumento da função harmônica. Da mesma maneira, você vai ter uma função espacial que vai entrar no argumento da função harmônica. Tá? Então, em absoluta analogia, tempo, frequência angular, posição, número de onda, 2π sobre a periodicidade temporal, 2π sobre a periodicidade espacial. Entendeu a analogia, Adriano? Sim. De Vera mesmo, de Rocha? Sim, é como se o espaço estivesse fazendo o papel de tempo. Tá, vamos ver o seguinte. Esse slide aqui, ou esse frame, né? Ele foi feito com o objetivo de vocês compararem a quantidade de informação para descrever uma onda periódica do tipo harmônico e a quantidade de informação para descrever uma oscilação unidimensional também harmônica. Tá? E a conclusão que nós chegamos é que, necessariamente, para descrever uma onda, você precisa de mais informação que não é necessária para a oscilação. Tá? Então, qualitativamente, nós podemos pensar aqui na oscilação como uma perturbação localizada, e a onda é uma perturbação que se propaga no espaço e no tempo. Então, para descrever essa perturbação que se propaga no espaço e no tempo, você precisa especificar não apenas o tempo, mas também o ponto que você está estudando. Tá? Então, mesmo no caso mais simples, unidimensional, né, que seria uma perturbação naquela mola tipo Slink, né, num caso de uma onda longitudinal, você tem a descrição temporal e você tem a especificação de que ponto da mola você está acompanhando no tempo. Então, você precisa de uma coordenada, no mínimo, uma coordenada espacial e uma coordenada de tempo, né? Coordenada tipo tempo. E aí, quem acompanha a coordenada espacial é essa grandeza, número de onda, que está associada à periodicidade espacial. Tudo bem? E a coordenada tipo a frequência angular, né, melhor dizendo, é associada à periodicidade temporal. Bom, temos algumas, vamos lá, temos alguns recursos aqui a mais. Essa visualização aqui está satisfatória, pessoal? Não, acho que precisa aumentar um pouquinho mais. Oi, desculpa, Adriano, não consegui ouvir. Não, professor, acho que tem que dar mais um zoom. Tá um pouquinho longe a imagem, mas não dá para ler. Agora tá de boa. Tá. Muito bem.
Eu ia fazer de outra maneira, tá, pessoal? Tive problema com o meu scanner e não consegui desenrolar da maneira que eu queria em tempo hábil. Então, vamos com o que temos aqui. Mas, para isso, a bem da verdade, deixa eu ver se temos melhor utilizar um outro recurso. Que aqui é bem, na verdade, exatamente essa pergunta instigante, que eu considero, pelo menos, instigante. O que precisamos estabelecer matematicamente para descrever uma onda? Realmente temos problemas, porque eu não estou conseguindo fazer a mudança como eu gostaria. Esse é o problema. Bom, vamos utilizar aqui então, o nosso recurso. Mas eu não quero com oscilação, com amortecimento, por enquanto. Estou projetando, né, pessoal? Confere? Confere. Ok, tá. Bom, então, nós vimos aqui os aparatos de medida para descrever as características básicas dessa onda, em termos de amplitude, de frequência, comprimento de onda, muito bem. Para descrever a onda em si. Mas esse fenômeno, né, essa grandeza física tão especial, né, que nós temos, que nós chamamos de onda, qual seria a equação que rege esse fenômeno? Tá? Vamos falar assim, no caso muito embora, ok. Bom, essa descrição aqui, nós estamos falando agora no contexto de oscilações, essa solução, ela dá conta de descrever o fenômeno oscilante, né, de um sistema massa-mola sem atrito, né? Então, é o chamado MHS. Bom, mas qual é a equação que rege esse movimento? Tá? Para a surpresa de ninguém, nós já sabemos qual é essa equação aqui. Temos uma função, posição, em termos do tempo, temos uma derivada segunda da posição em função do tempo, essa constante, esse sinal aqui que nós já vimos que é importante. Então, muito bem, nós temos uma equação diferencial linear de segunda ordem, homogênea, né?
uma derivada em função do tempo, tão somente em função do tempo, para descrever a oscilação harmônica. Muito bem. E para o caso de uma onda, qual é a equação que vai descrever esse fenômeno? Tá? Algumas dicas. Vamos lá, começar a construir o raciocínio. Seria uma função, vocês esperariam uma equação diferencial para descrever esse fenômeno, pessoal? Eu sei que seria uma senoide também. Eu acho que sim, porque do MHS deu uma senoide também. Jamile, algum complemento? Seguindo o movimento do desenho, eu acho que é uma senoide também. Ok. É uma senoide, então, fortíssima candidata a ter uma derivada segunda, tá? E vamos lá. Tendo uma dependência de uma coordenada tipo posição espacial e de uma coordenada única, né, do tipo tempo, né? Então, já dá para antecipar em nível qualitativo uma equação diferencial em termos de uma coordenada tipo tempo e de uma coordenada tipo espaço, tá? Esse símbolo de uma derivada meio diferente, né, o d'Hondt chamado, ele serve exatamente para nos avisar que a coordenada, nós vamos derivar quem? Nós vamos derivar essa função y, tá? Que é o que vai descrever a onda propriamente. Essa função, essa equação de onda y, ela vai ser derivada tanto em termos do espaço, quanto em termos do tempo, tá? Então, ok, o que nós já temos nessa construção até o momento é uma derivada, a equação que vai descrever o fenômeno ondulatório, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, de derivada segunda, tanto em função do tempo quanto em função do espaço, da coordenada espacial. Portanto, ela vai ser uma equação de derivadas parciais, tá? Bem, essa descrição, até o momento, nós estamos apenas colocando informações e há alguns caminhos para nós chegarmos a essa dedução. O importante não é a dedução em si, tá, pessoal? Mas sim a leitura dessa equação, a interpretação dessa equação e o porquê disso. No fundo, eu estou colocando aqui para vocês elementos para que vocês se sintam confortáveis e sejam capazes de compreender o porquê dessa igualdade. Do lado daqui, à esquerda, a função que descreve o movimento ondulatório,
para um caso mais simples, em uma dimensão, sendo essa função que descreve o movimento ondulatório função de pelo menos uma coordenada espacial e do tempo. E do lado direito, nós temos uma função harmônica, temos a amplitude da onda, temos uma informação de periodicidade espacial e temos uma informação de periodicidade no tempo. Tá? E, muito bem, temos a solução, mas qual é a equação que rege o fenômeno ondulatório em analogia com que nós chegamos aqui para o caso do MHS? Tudo bem? Então, essa é a problemática posta. Como eu falei, há pelo menos uns 3 caminhos de demonstrar essa equação, mas eu não estou preocupado em si com o caminho da demonstração, mas apenas fazer entender a leitura da expressão em si, tá? E o significado de cada termo. Posto isso, vamos dar uma olhada aqui na construção do nosso Moisés no Zensweig. Em que vamos ter o seguinte. Em que ponto ele faz essa... Estava aqui. Ah, ok. Bom. Tá? Certo. Aí, muito bem. Vamos desenvolver um pouco mais o conceito de onda progressiva, onda que progride, né? Onda que segue, que vai embora, mantendo algumas características bem essenciais. Que características seriam essas? Tá? Aí, muito bem. Aí se eu tivesse aqui com os meus recursos em nível mais operacional, ficaria um tanto mais fácil, mas não é esse o caso. Não tem como só mandar no grupo, professor? Aí eu vejo aqui se eu consigo escanear. Ok. Vou fazer isso aí. Aqui. Tá. Então, o que temos aqui? A representação de um pulso de onda, tá? E aqui, o pulso de onda indo se propagando, né? Aí acompanhando um determinado eixo, aqui da esquerda para a direita, segundo essa representação, tudo bem? E aí nós temos deixa eu ver se eu consigo, vai ser um desafio, eu não fiz esse teste, tá? Porque eu esperava contar com o recurso em si. Vamos lá. Como se eu estivesse em sala,
com vocês. Eu espero que esse retorno seja breve. Então, aqui, um sistema de coordenadas, melhor dizendo, Y, e um sistema de coordenadas Y'. Qual é a diferença de um para o outro? Esse sistema de coordenadas, ele vai acompanhar o pulso de onda. Então, é como naquelas corridas, né, de 100 metros rasos, que tem a câmera acompanhando os corredores, né, ali na linha dos corredores, né, acompanhando ali com a velocidade deles. Então, nós temos um referencial que acompanha a onda e um referencial fixo, que fica na largada. Tudo bem? Conseguiram captar essa analogia? Sim, professor. Vai ficar parado no referencial da onda. Isso. Um é fixo e o outro acompanha a onda, de maneira que, para esse referencial que acompanha a onda vai estar parada. Tá? É claro que, para quem fica fixo na origem, né, e vê o pulso de onda indo embora, ele não vai dizer que a onda está parada. Mas, para quem acompanha a onda com a exata velocidade que ela possui, nesse referencial a onda vai estar parada. Tá? Esse é o ponto. E para que essa discussão, pessoal? Vamos lá. O importante aqui é o seguinte. Nós vamos lidar, num primeiro momento, com um fenômeno, com a situação em que a onda ela tem um determinado formato e o meio no qual essa onda se propaga, esse meio não sofre alteração, tá? Isso aí, basicamente, para assegurar o seguinte: a onda vai embora mantendo o formato que ela possui, tá? Então, é dito que o meio ele é não dispersivo. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Bom, esse é um pulso de onda em formato não harmônico, tá? Esse formato aqui ele é triangular. Eu poderia ficar gerando esses pulsos de maneira periódica, né? Essa aqui seria a minha onda, né? Seriam esses formatos triangulares com determinado intervalo entre eles. Está aqui a minha onda. Então, isso aqui é para que vocês enxerguem o seguinte: essa argumentação de uma onda que mantém o seu formato enquanto se propaga, ela não é restrita ao caso de uma onda harmônica, tá? Pode ser uma onda de qualquer formato que seja, como uma onda triangular, uma onda dente de serra, ou qualquer outra coisa mais complicada, mas ela é gerada dessa maneira e ela segue mantendo esse padrão, essa cara, vamos assim dizer, ao longo dessa propagação. Tá? Então, nesse... Oi, pois não. Então, o que faz uma onda ser harmônica, sendo que essa aí tem amplitude, tem um período, mas não é harmônica? Tá, vamos lá. Ainda
eu vejo que ainda há confusão, tá, de certa forma, de confundir ondas harmônicas e ondas periódicas. Vamos lá. Toda onda harmônica, ela é periódica? Sim, Toda onda harmônica é periódica. Então, ela possui uma frequência angular bem definida e possui um comprimento de onda bem definido. Ponto. Toda onda periódica é harmônica? eu acho que não, mas não sei explicar o porquê. Pois é. Nem toda onda periódica ela é harmônica. Então, dito de outra maneira, você pode ter ondas periódicas como essa. Tem que ter cuidado de manter aqui manter o tempo certinho aqui. Mas bora imaginar que eu estou realmente próximo de conseguir essa periodicidade no clique. Então, eu estou gerando pulsos num compasso bem definido. Aqui eu já mudei. Mas, claramente, essa função, claramente, ela não vai dar conta de descrever isso aqui. Isso não é uma onda harmônica, muito embora seja uma onda periódica. Ou pelo menos estou tentando fazer aqui periódico, tá? Então, nem toda onda periódica tem essa característica, tá? Aqui eu tenho uma haste, né, ligada a um eixo que está em movimento circular uniforme, então não tem dúvida que realmente esse movimento é um movimento harmônico e que a descrição matemática desse movimento harmônico é uma função desse tipo, tá? Mas eu posso ter outras funções periódicas. Ó, que num compasso mais rápido aqui, eu tenho uma outra função de onda que, com toda certeza, não é descrita por uma única onda harmônica. Nós vamos ver que, se eu tiver uma combinação adequada de ondas harmônicas, nós somos capazes de reproduzir qualquer coisa, qualquer sinal. Tá? Mas, com uma única onda harmônica, eu não sou capaz de descrever esse sinal aqui. Ou seja, nem toda onda periódica é uma onda harmônica simples, né? Na verdade, a onda harmônica é um caso muito especial de uma função periódica. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, professor. Onda harmônica pode ser descrita por uma senoide. Então, Isso, senoide, seno ou cosseno, né? As funções trigonométricas associadas à onda harmônica são as ondas seno, as funções seno ou cosseno, necessariamente, tá? Tudo bem? Esclareceu mesmo aí na tua cabeça? sim, professor. Tá? Então, esse ponto é importante, certo? Aqui nós temos essa relação entre dois sistemas de coordenadas.
o sistema de coordenadas linha e o sistema de coordenadas sem linha. Bom, o que isso aqui quer dizer? Parece não ter nada demais aí, mas há algo bem interessante. Essa relação entre dois sistemas de coordenadas. O que nós temos aí, de maneira mais explícita? Nós temos esse pulso, e eu vou tentar, vocês vão fazer de conta, até que eu não me saí tão mal assim, tá? Ficou meio que um jogo de 7 erros, irmão. Claro que tem detalhes aí, né? Mas dá para considerar como essa representação aqui é esse pulso indo embora no tempo, sendo que para esse referencial ele enxerga o pulso indo mais adiante, né? E para esse referencial ele acompanha o pulso, né? Então ele está sempre nessa posição. E aí, bom, como é que eu vou desse referencial para esse aqui? Então, eles coincidem se eu trouxer esse pulso na mão. O que quer dizer isso aí? Se é claro que essa progressão ela levou um determinado tempo e ela se deu a uma determinada velocidade, que é a velocidade de propagação do pulso. Se eu desconto esse espaço, faço um shift aqui de volta, se eu desconto esse espaço aqui, nós temos que esses dois referenciais vão coincidir. É isso que ele está nos dizendo aqui. E essa argumentação, ela é verdadeira independentemente da forma do pulso. Vejamos. Isso que eu estou falando é verdadeiro, quer o pulso tenha esse formato, quer o pulso tenha esse formato. Ou seja, se eu descontar o espaço que ele percorreu num determinado tempo, como é que eu desconto esse espaço? Eu subtraio a velocidade de propagação vezes o tempo percorrido, né? Quando eu tiro na mão esse espaço, o pulso volta para a posição que ele tinha, seria isso aqui, seria y, x, t igual a 0, é igual a y x' de t igual a 0. Ou seja, no tempo inicial, a descrição dos referenciais fixo e o móvel, né, que acompanha o pulso, eles coincidem, né? Aí, pensando na analogia
da competição de 100 metros, né? Uma vez que tem o tiro de largada e os corredores arrancam, a câmera acompanha os corredores, aí nós temos o referencial linha, né, que vai acompanhar, e aí a descrição desses referenciais vai deixar de coincidir. O que ficou fixo na linha de partida, ali na largada, né, e aquele que acompanha os corredores. Mas se eu desconto o espaço percorrido, eu tenho exatamente essa situação, tá? Então, onde é que ele quer chegar? Toda equação que eu não estou me restringindo à forma, mas toda equação que tem uma dependência do argumento desse tipo aqui, ela mantém o formato ao longo da propagação. Tá? Isso é uma onda progressiva e satisfaz a progressão da onda adequadamente em meios não dispersivos. Isso quer dizer que, dadas essas circunstâncias, a onda mantém esse formato aí adiante na propagação. Nós vamos ter o caso de ondas que são compostas por várias frequências e a velocidade de propagação pode depender de cada componente, né, de cada frequência que compõe a onda, pode depender do meio, e aí essa onda ela dá uma espalhada, ela dispersa, e aí nós vamos falar em velocidade de fase, velocidade de grupo. Por enquanto, nós temos um pulso de onda, de qualquer forma que seja, que mantém o formato de propagação enquanto se desloca no espaço e no tempo. Então, essa é a característica de uma onda progressiva, sendo que nós vamos fazer a distinção, aqui pensando no caso unidimensional, pessoal, de uma onda progressiva que se propaga num determinado sentido, vamos dizer, da esquerda para a direita, e uma onda progressiva que se propaga no sentido oposto a esse, seria o caso de ter esse argumento aqui. Tá? Então, ondas com esse argumento seria uma onda progressiva vindo da direita para a esquerda, supondo aqui que nós estamos trabalhando com a convenção usual do eixo coordenado orientado positivamente da esquerda para a direita. Bom, e aqui aberto, né, qual seria a forma desse pulso de onda? Porque esse argumento ele é válido não apenas para as nossas queridas ondas harmônicas, muito especiais, especialíssimas, mas para ondas de outros formatos que não o regido por uma onda, por uma função harmônica. Tudo bem, pessoal? Esse entendimento sobre função, sobre onda progressiva, ela é importante, pessoal, esse entendimento, desculpa, ele é importante para entender essa relação aqui.
Tudo bem? Então, nós vamos retomar isso aí mais adiante, porque eu vou perguntar isso para vocês de outras maneiras e vocês vão ter que pensar um bocado para responder adequadamente para a mesma pergunta em diversos contextos. Quando vocês responderem sempre de maneira adequada, correta, a uma mesma pergunta levemente modificada, tá? Então, é sinal que o entendimento de vocês ele é consistente, ele é perene. Tudo bem, pessoal? Estamos aí? Sim, professor, tudo bem. Jamile? Jamile tá, não sei, pode estar com algum problema de áudio. Tudo bem, professor. Tá? Então, vamos adiante. O que temos aqui? Mais uma vez, essa aqui é um recorte do nosso prezado Moisés Nussenswein, tá? Coleção de Física Básica excelente. Capítulo 5, equação 5.219. Vamos fazer a leitura dessa expressão da direita para a esquerda. Temos a equação de onda, dependendo da coordenada espacial, de uma coordenada temporal, a derivada no tempo, né, a taxa de variação dessa função no tempo, também conhecida por velocidade, né, e a taxa de variação dessa taxa de variação, né, vai ser a derivada segunda no tempo dessa função, é tão somente a aceleração. Tudo bem? Então, ok que isso aqui é velocidade, pessoal? Sim. Então, acredito que ok, que aqui nós temos a aceleração, tá? E vamos lá, tá? Aqui uma microaula de função de mais de uma variável. Nós temos uma função y, que ela é função de uma derivada de uma função tipo espaço e uma função tipo tempo. Por conta disso, nós não podemos escrever isso aqui. Tá? Porque ela é função de duas variáveis, e aí nós vamos mudar a notação para ser adequada a essa representação. E essa mudança é esse operador diferencial. Significa que essa função ela está sendo derivada parcialmente apenas em termos da variável tempo. Tá? Então, para essa simbologia aqui, não vale, ou seja, mais claramente, nós não vamos derivar para essa situação em função da coordenada espacial, mas sim em função da coordenada tipo tempo. Isso aqui, como nós vimos, é a velocidade. E vamos derivar novamente e aí temos a aceleração. Aí fica realmente bem melhor fazer isso aqui.
Ok. E, bom, vocês estão fazendo qual cálculo agora, pessoal? Eu ainda estou no cálculo 1. Eu vou Ok. fazer o cálculo 3. Tá. Isso aqui para vocês ainda é novidade? Essas relações? Seria uma espécie de regra da cadeia, tá? Para mais de uma variável. Bom, se ainda não viram, tá, pessoal? Então, isso não é um problema, tá? Seria interessante porque vocês teriam melhor condição de entender de onde vem esse termo aqui ou melhor, até dá para entender, mas a justificativa vai ficar entre o qualitativo e o quantitativo, né? Isso aqui está dizendo que a derivada dessa grandeza, dessa função de onda, a equação de onda y, em termos do tempo, é igual à derivada da função f em termos do x, x', e do x' em termos do tempo. Aí, muito bem. Aqui está o df dx', e o dx', derivado em função do tempo, seria derivar isso aqui em função do tempo. Não é difícil de enxergar que a derivada dessa função em termos do tempo é tão somente isso aqui. Tá dando para ver, pessoal? Tá adivinhação? Está dando para ver, professor. Tá? Então, aparece aqui esse cidadão aqui, está aqui, e fazendo essa operação mais uma vez, vai aparecer o menos v novamente, de tal maneira que nós obtemos essa relação que a derivada segunda da função y em função do tempo aqui ainda tem mais uma álgebrazinha, essa aqui, no fundo, né, seria a forma que mais aparece. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Seria derivada segunda no tempo da função y, função de x, função de t, menos uma derivada segunda em função da posição isso aqui igual a zero, mas eu fiz isso propositadamente, tá, pessoal? Está faltando um fator importantíssimo, tá? Essas duas derivadas não possuem a mesma dimensionalidade, e aí está faltando aqui 1 sobre v ao
quadrado. Bom, vamos lá. Ok, pessoal. Ficou 100% clara essa demonstração? Se disser que sim, a gente sabe que assim, não ficou 100% a questão das passagens, da base matemática, tá? Mas o que nós temos de essencial, o que nós temos de importante nessa equação que está destacada aí, tá? Nós temos o seguinte, pessoal. Pense nesse problema aqui, tá? Nós temos a geração, a produção de uma onda harmônica, mecânica, né? Por que mecânica, né? Porque claramente eu preciso perturbar essa corda vibrante, né? Faço isso com características periódicas e tal, e produzo essa oscilação que se propaga no espaço e no tempo, com uma amplitude característica, uma frequência angular característica, um número de onda característico, né? Muito bem. Então, nós temos uma onda para essa situação que certamente satisfaz essa equação, tá? Porque essa equação diferencial, essa equação diferencial parcial de segunda ordem, linear, homogênea, ela, assim como está aí, ela é a base para a descrição de fenômenos ondulatórios. Então, vamos descrever o som como uma onda longitudinal. Podemos descrever o som tanto em termos de onda de compressão e rarefação, escrito em termos de densidade, tá? Como em termos de variação de pressão. Seja como for, essa descrição satisfaz a essa equação de onda. Pegue o caso de uma onda eletromagnética. Vai ter a sua frequência bem característica, né? Vai ter sua amplitude bem característica, né? E aí, por onda eletromagnética, temos a luz visível como um caso particular importantíssimo, né? Pergunta: a radiação eletromagnética satisfaz essa equação aqui ou não, pessoal? Acho que sim. Jamile, também acha que sim? Ou nem que sim, nem que não? Ou que Porque não? as ondas do tipo eletromagnética, do tipo da luz, elas são não, são bidimensionais, não são? São no mínimo bidimensionais, né? São ondas transversais. Então, o campo elétrico ele vibra perpendicularmente ao campo magnético e a direção de propagação da onda em si ela é perpendicular tanto ao campo elétrico quanto ao campo magnético, ou seja, a direção de propagação da onda ela é perpendicular ao plano de oscilação dos campos elétrico e magnético. Tá? Aí essa equação que o senhor representou aí é só para unidimensional ou para tanto faz? Aqui ela está, se eu esquecer, entre aspas, aqui o argumento,
porque aqui o argumento está para uma função, uma coordenada espacial e, é claro, uma coordenada do tipo tempo. Mas ela é válida na forma geral. Na forma geral, essa expressão ela é válida para 1, 2 e 3 direções, ou ela é válida para qualquer que seja o caso, uni-, bi- ou tridimensional. Tá? Ficou muito espaçado aí, mas... Então, o que nós temos aqui? Vocês vão, por exemplo, se familiarizar com a presença desse fator 1 sobre velocidade ao quadrado agora? Agora? Não. Mas vocês vão se familiarizar, sim, né? Mais adiante, por exemplo, ao lidar com situações como essa aqui, em que... Olha que questão bacana aqui. A última questão da lista. Vocês vão pegar uma função como essa, que, embora esteja com uma cara diferente, ela é uma função que tem característica de ser uma onda progressiva, em que o formato dela não está sendo especificado, está em aberto aqui, mas o argumento dela tem essa forma. Então, vamos lá, pega essa função e satisfaz e coloca aqui. Essa é uma outra maneira de colocar, tá, pessoal? Que até para valer prefiro, né? Muito embora os livros às vezes priorizem uma ou outra aqui, mas essa expressão que está aqui é essa aqui escrita de maneira diferente, né? Seria, passa esse termo para lá e passa multiplicando aqui o fator v ao quadrado, né? Seria igual, eu costumo fazer assim, para vocês lembrarem, ajudá-los, né? A corrigir aqui a dimensionalidade. Tá? Então, essa função aqui, cujo formato nós não estamos entrando em detalhe, mas nós estamos respeitando essa característica aqui explícita do argumento dessa função, ao aplicar essa operação, nós vamos ver que ela, de fato, satisfaz essa equação e, portanto, ela é uma candidata à função de onda. Que mais temos? Aí é pedido em seguida para utilizar esse conhecimento, que é a expressão da equação de onda, para casos particulares bem importantes, como, por exemplo, uma onda do tipo harmônica, uma onda com essa característica aqui, que eu já antecipo a vocês, isso é uma onda estacionária, tudo bem, pessoal? Aqui no item C. E eu peço para vocês explicarem quais são as interpretações das derivadas parciais presentes aqui nessa função. Então, pelo menos aqui em nível básico, vocês têm condição já de compreender que isso aqui é a descrição do fenômeno de onda em nível mais geral,
Então, assim como nós vimos uma expressão geral para o MHS, assim como nós vimos uma expressão geral para o movimento harmônico amortecido, tá? Assim como nós vamos ver uma equação bem geral para a propagação do calor via contato, né? Calor por condução. Assim como nós estamos vendo uma equação geral para o problema de onda. Tá? Então, é algo importante, tá? Sem sombra de dúvidas. É claro que nós vamos começar a dar o traquejo, o ganho, a partir de casos particulares bem importantes, que são as funções harmônicas, né? Ondas estacionárias, aplicações de ondas estacionárias, tá? Depois vamos mencionar o que a superposição de ondas harmônicas é capaz de descrever. O enorme poder descritivo de ondas harmônicas quando combinadas adequadamente. Tá? Por enquanto, o que mais temos? Perguntas aí, pessoal? Tá tudo Professor, Oi, essa versão que o senhor está mostrando é o volume 2 do Moisés? é do volume 2, sim. Do volume 2. Tá? É o volume que cobre a chamada física 2, né? Pega fluidos, ondas, oscilações e termodinâmica. Essa lista que o senhor mostrou aí, o senhor não postou ainda lá, não? Só a Ok, pessoal, eu de vou... conce- Tá, ok. Eu vou consertar isso aí, tá? Eu achava... Deve ter faltado alguma operação no final, que eu acabei não liberando ainda essa lista, tá? Mas eu vou resolver antes da próxima aula para vocês já irem batalhando. Vou mandar logo direto pelo Zap e colocar lá na nossa lista. Tudo bem? E em relação ao que foi apresentado hoje, pessoal, será que ficou mais ou menos ou ficou ok? Ficou legal, professor, deu para entender. Tá? O que nós temos em jogo, pessoal? É claro que nós precisamos começar do mais simples para o mais complexo. Né? Uma coisa natural, vamos dizer assim. Né? Ninguém vai começar a aprender do caso mais complexo possível para depois entender o fundamento do que tem de mais simples. Não, vamos entender os aspectos essenciais para entender os fenômenos mais complexos. Então, vamos lá. O que ficou de fora no primeiro momento? Bom, quando nós demos essa conceituação de onda progressiva, né, como sendo uma onda que se propaga mantendo a forma que ela tem, seja lá essa forma, seja a forma que for, tá? Pra vocês não ficarem restritos a um pulso de onda no formato de algo aproximado a uma senoide, né, alguma coisa assim, mas um pulso de onda que se propaga mantendo a forma, então ele não abre, ele não fecha, ele não vai atenuando. Então, não temos, no primeiro momento, estudo de atenuação, não temos, no primeiro momento,
pacote de onda composto por ondas de várias frequências, e cada frequência vai ter uma velocidade diferente no meio, e aí essa onda vai mudar de forma. Então, não estamos estudando isso no primeiro momento, tá? Então, vimos a caracterização de uma função progressiva viajando no sentido oposto, a combinação uma combinação especial dessas duas funções progressivas, tá? Vai ser de bastante importância para nós, para que nós vamos estudar as chamadas ondas estacionárias, tá? E muito bem, eu procurei fazer uma construção partindo de primeiros princípios sobre o que é uma equação de onda, tá? O que é uma equação que rege o fenômeno ondulatório, né? E explicar, no caso, nós temos duas parcelas, né? E fizemos a leitura dessa equação diferencial, né, que rege esse fenômeno, e vamos fazer algumas aplicações bem importantes. Então, nós vamos partir para a explicação do que seja a onda estacionária, tanto utilizando, como nós fazemos, né, diversos recursos, seja recursos visuais, né, por meio de simuladores, videoexperiências, e explorando um pouquinho, né, da matemática para ter a leitura matemática daquilo que nós vamos visualizar, tá? E aí também partir para aplicações importantes, uma vez que ondas estacionárias possuem muitas aplicações tecnológicas de interesse para a engenharia e para além da engenharia, tá? Aí, em geral, é o que vamos ver no próximo capítulo, e vamos começar a falar sobre o chamado princípio da superposição, que vai nos dar a regra de ouro, né, pela qual as ondas se combinam, né, quando se encontram em uma determinada região do espaço. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Ficamos por aqui hoje. Então, vamos nos falando, tá certo? Ô, professor, boa tarde. Ok, boa tarde, Adriana. Boa tarde, Emília. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau.